Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje foi um pedido de algumas de vocês, em especial da Cláudia Martinez, né? Ou Martinez, eu não sei como é que fala o nome dela, mas Cláudia, um super beijo pra você. E eu vou falar então um pouco sobre a bronquite da Isabel, tá? Como que começou tudo isso, né? Quais foram os primeiros sintomas, como foi o tratamento, como está sendo e como é que as coisas estão agora, tá? Desculpa até, gente, a iluminação aqui, tá dando um pouco de sombra, mas realmente eu já tentei, eu tô gravando no quarto, no meu quarto, que tá mais fácil pra gravar, né? A Isa tá dormindo no quarto dela, e meu marido tá na sala, então eu tô gravando aqui no meu quarto e infelizmente, mesmo alterando a posição da câmera, não tem, né, fica essa sombra aqui, mas enfim. Tudo começou há mais ou menos 1 ano e meio atrás, tá? Ela sempre foi uma criança que nunca teve nenhuma doença grave, nada. Até resfriado ela sempre se curou muito rápido, ela nunca teve infecção de ouvido, ela nunca teve bronquiolite, ela nunca teve nada. E um dia, de repente mesmo, do nada, uma madrugada, ela acordou com uma crise de laringite, né? Que a gente só foi descobrir que era laringite no pronto-socorro. Que foi aquela coisa dela acordar com uma coisa que parecia um cachorro rouco, né? Que fica aquele... nem sei, enfim, falar pra vocês direito, mas quem já passou por isso sabe, né? Ela acordou com aquela coisa rouca, e você via que ela estava com uma dificuldade de respirar. Ela acordou assustada de madrugada com essa dificuldade de respiração. A gente quase morreu do coração, saiu todo mundo correndo, catei ela de pijama, saí toda descabelada, só peguei um cobertor, catei os documentos, saí que nem uma louca pro pronto-socorro e lá descobri que era uma crise de laringite. Ela teve que tomar inalação de adrenalina, tá? Essa foi a primeira crise. Não era inverno, era um dia mais friozinho, mas não era inverno. A gente estava, se não me engano, em março, fevereiro, março, uma coisa assim. E aí conversei com a pediatra dela e tudo mais, e ela disse, é uma crise, né? Pode ser alguma coisa isolada, vamos aguardar pra ver como é que vai se comportar, né? Porque assim, a Isa, ela. É importante dizer que ela tem uma pediatra, que ela vai desde que ela nasceu, e que tem todo o histórico dela. Então, mesmo que eu vá no pronto-socorro, eu sempre consulto a pediatra dela depois, para bater com ela o que o médico disse, quais foram os remédios que o médico do pronto-socorro passou, para ver se ela tá de acordo, se a gente ajusta, enfim, como é que faz, e se for o caso, inclusive, para levá-la numa consulta lá, né? Então, se passaram 6 meses desde essa primeira crise de laringite, até quando a Isa começou a apresentar os primeiros sintomas do famoso chiado, né? Da questão aí da bronquite mesmo. Também foi uma crise que ela teve, a gente foi para o pronto-socorro e lá começou né, a famosa dupla que todo mundo que tem filho aí com bronquite, asma, enfim, conhece bem, que é o Predsim, né, que é o corticoide, né, que é a prednisona, e a bombinha tradicional, que é a Aerolin, que é para crise, né? Então, se não me engano, eles recomendaram na época que fosse feita 3 vezes ao dia, durante alguns dias e tal, e o Predsim 2 vezes ao dia. Gente, só um detalhe: todos os remédios que eu estou mostrando aqui fazem parte ou fizeram parte do tratamento da Isabel. Eu não estou recomendando remédios para ninguém, muitíssimo pelo contrário, porque os remédios para problemas respiratórios, eles, se não forem dados corretamente, na dose correta, da maneira correta, eles podem causar sérios problemas para quem usa, para as crianças, até para adultos, inclusive problemas de coração. Então, assim, procure seu médico. Se seu filho tem qualquer questão respiratória que seja, procure um médico, tá? Porque esses remédios, eles são super, super, super perigosos se eles forem administrados da forma incorreta.
Então, em muitos deles, inclusive, você não pode comprar sem receita. Mas enfim, gente, eu tô aqui contando pra vocês pra dividir com pais que têm aí a mesma questão, né, de filhos com problema respiratório. Então começou a ser administrado, de novo falei com a médica, ela disse pra manter esse tratamento aí por alguns dias e tal, e assim foi. Só que aí a Isa começou a entrar numa roda viva de entrar e sair de crises muito rápido. Então a gente passava uma semana fazendo esse tratamento, aí ela melhorava, dali 2 semanas ela tinha outra crise, daí passava mais uma semana, dali um certo tempo ela já tinha outra crise de novo, e assim foi durante alguns meses, até que a médica dela disse, olha, não podemos continuar dessa forma. Por quê? Justamente porque a cortisona, que é, né, esse remédio Predsim e tal, ele não é um remédio que é para ficar sendo administrado à torta e à direito, né? Porque ele faz mal. Ele tem aí uma série de coisas que não pode ficar se acumulando no organismo. Ele é muito bom pro que ele é necessário, mas ele não é um remédio que é para ficar sendo dado com frequência, muito menos para criança, tá? Se vocês procurarem aí na internet, vocês vão ver os males que podem causar o uso excessivo de corticoides, tá? Como esse. Então, a médica disse, olha, nós vamos ter que mudar o tratamento. Eu vou fazer uma mudança de tratamento para um tratamento preventivo. E aí, se esse tratamento preventivo não se resolver, aí nós vamos passar, vocês vão ter que procurar um pneumologista, né, um especializado, para verificar o que ocorre. Junto com este tratamento preventivo, que eu já vou mostrar para vocês, ela também passou algumas recomendações que foram muito importantes pra gente, tá? Então a gente mudou alguns hábitos aqui em casa que nos ajudaram muito. Então, a primeira das coisas que ela falou, que não se aplicava aqui a gente, mas que pode se aplicar a alguns de vocês, é a questão dos tapetes e cortinas, tá? Crianças alérgicas e com problemas respiratórios não podem ter tapetes e cortinas em casa, gente. Infelizmente, assim, a mãe pode ser a louca da limpeza, mas eles continuam sendo fontes de fungos, de ácaros e de alergias. Então, aqui em casa, a gente, por uma opção nossa mesmo, tá? Nós não temos cortinas, eu tenho só uma persiana, tá? Mas ela enfim, ela é limpa adequadamente, né? E ela não é de tecido, então não junta a mesma poeira que uma cortina juntaria. E eu não tenho tapete, tá? Eu só tenho um capacho na porta do apartamento, eu não tenho tapete. Então, essa é uma questão que não se aplicava a gente. A segunda questão também muito importante é dos bichos de pelúcia, que é um pouco mais complicado quando se trata de crianças, né, gente? Então, assim, os bichos de pelúcia, a Isa tem bastante, mas a maioria deles é aquele que também não é tão prejudicial, que é aquele ou com aquelas micro bolinhas dentro, ou então de plush, que são os menos ruins, tá? Mas ela tem, e ela tem alguns outros também. Então, o que a gente fez? A gente subiu quase todos os bichos dela lá pra cima, nas estantes que vocês já viram aí no quarto da Isabel, e eles ficam lá enfeitando o quarto. Mesmo assim, eu lavo eles periodicamente, mas ela não tem contato com esses bichos. E os bichos que ela tem contato, que às vezes ela me pede um ou outro e tal, eu lavo eles loucamente, gente, loucamente, sério. Eu meto na máquina sem dó e nem piedade, porque precisa, tá? É bom evitar, né? Mas na idade da Isabel é complicado. Então, o que a gente tem feito é não dar, né? Mas ela já tem os que ela tem aí. E lavar o máximo possível, e eu mantenho também uma boa quantidade desses bichos bem longe dela, tá? Outra questão, produtos de limpeza na casa, especialmente no quarto da criança. A gente mudou também isso. No quarto da Isabel hoje a gente só limpa com água e álcool, só, tá? Todos os, né, até o guarda-roupa, lógico, um pano úmido, não vou meter álcool no guarda-roupa, mas só com água e álcool. Não entra outro produto de limpeza no quarto dela. E em casa também a gente deu uma reduzida nos produtos mais fortes, tá? Então a gente tem feito isso também. E todas essas mudanças em conjunto ajudaram muito, gente, todas. Então,
tô só falando pra vocês porque foi uma boa dica que a pediatra deu. Outra questão é que nós compramos um aspirador, eu não tinha aspirador, e hoje eu acho essencial aqui em casa, faz muita diferença. A gente aspira a casa no mínimo 3 vezes por semana. Se a gente sente necessidade de aspirar, porque a gente vê que precisa mais, aspiramos mais. Mas no mínimo 3 vezes por semana a gente aspira a casa também por conta da alergia da Isa. Trocamos os lençóis dela todas as semanas, inclusive cobertor, cobertas e afins. Toda semana eu troco e lavo, porque realmente precisa. No caso dela, precisa. Outra questão importante, eu sempre mantenho a Isa aquecida, tá? Não exageradamente, né? Não faço a menina suar, mas eu sempre presto muita atenção em pequenos detalhes. Por exemplo, quando ela vai pra escola de manhã, aqui em São Paulo, né, agora com esse tempo do jeito que tá sempre 95% do tempo está ventando. Então, eu comprei algumas touquinhas, também já mostrei pra vocês aí em vídeos, e ela vai com essas touquinhas na orelha. Porque a criança que tem bronquite e problemas respiratórios, ela é mais suscetível, né, à mudança de tempo. Então essas pequenas coisas fazem diferença. A Isa não sai com o cabelo molhado na rua. Se eu tenho que lavar a cabeça dela à noite quando eu chego, né, do trabalho para ela ir para a escola, tem um secador e eu seco o cabelo dela imediatamente com todas as janelas da casa fechadas para ela não tomar corrente de vento. Tá? Então, assim, a Isa não sai com o cabelo molhado na rua. Procuro sempre manter ela aquecida, né? Sempre um agasalhinho adequado e tal. Sempre levo um agasalho na bolsa, porque o tempo em São Paulo é louco, às vezes tá um mega sol e depois esfria. Então, eu tomo esses cuidados. Não, eu não ponho diretamente nela ventilador, muito menos ar-condicionado. Jamais, sabe? Porque eu sei que faz mal pra ela, eu já aprendi isso. Então, lógico, se tá muito calor, eu vou ligar um ventilador ou um circulador de ar, mas nunca diretamente nela, sempre virado pra lá, pra circular no ambiente, não nela. Então, essas foram algumas coisas que fizeram bastante diferença, tá, gente? E também o inalador, tá? Eu já mostrei pra vocês o inalador aqui no canal, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. É esse aqui, tá? Quando eu percebo que a Isa começa com a tosse, né, alérgica, eu já entro com a inalação com soro fisiológico. Ela não tem contraindicação, é muito bom. E eu faço, né, pode latar assim, eu faço 3 a 4 vezes ao dia sem dó. A Isa gosta até do inalador, ela quer apertar, quer brincar, quer ligar. E ela pode fazer inalação deitada, então geralmente aí eu dou o tablet pra ela, né, pra distrair, ou eu fico conversando com ela, conto uma história, enfim. A gente dá um jeito e ela faz a inalação numa boa, e é ótimo pra ela também. Então, junto com essas recomendações, iniciou-se o tratamento preventivo, que foi, primeiro, este comprimido, que é o Montelukast de sódio. Ele também tem na versão pozinho na comida, mas esse comprimido, ele é mastigável, sabor cereja, então a Isa adorou esse treco. E ele é um comprimido por dia, tá? Esse medicamento, ele é pra abrir o pulmão, né? Fortalecer o pulmão, digamos assim. Então, ele é um medicamento de longa duração. Ela tem que tomar todos os dias, ao longo aí, talvez de 1, 2, até 3 anos. Inclusive, eu tenho uma amiga que tem 2 filhas, as duas com um quadro semelhante ao da Isa, né? Bronquite alérgica. E as duas, a primeira, que é mais velha, fez uso desse medicamento durante 2 anos e hoje ela não tem mais nada. E a mais nova agora tá fazendo uso desse medicamento também. Eu converso bastante com ela a esse respeito. E uma coisa, gente, que eu não sei se vocês sabem, mas a grande maioria dos quadros respiratórios desse tipo são hereditários, especialmente do homem, tá? Então, no caso, meu marido teve, né, quando era criança, hoje ele não tem mais, ele fez um tratamento lá no país dele e ele hoje não tem mais nada. Mas, enfim, a Isa herdou, entre aspas, isso, né? Junto com outras consequências também, gente. Porque é óbvio que morando numa cidade como São Paulo, com poluição, com mudança de tempo e tudo mais,
isso, né, também agrava aí esses sintomas. O segundo medicamento que entrou nesse tratamento preventivo foi o Seretide, tá? O Seretide, ele é um medicamento, digamos, similar ao Predsim, mas com uma funcionalidade completamente diferente. Gente, eu sou leiga, tá? Eu tô explicando o que a pediatra me explicou. Se eu falar alguma bobagem aqui, vocês me desculpem, mas eu tô explicando como mãe e não como médica e nem, né, como estudiosa, nem nada disso. Mas seguinte, ele também é parecido como se fosse um corticoide, só que infinitamente com menos efeitos colaterais, né? E ele é bombinha também. E ele é um puff só por dia. Então, assim, a gente saiu do Aerolin, que a gente tinha que fazer 2 puffs 3 vezes ao dia, às vezes 4, para um puff desse por dia preventivo, tá? Ele tem um contador aqui, agora ele tá com 26, é o primeiro ainda que a gente tá usando, ele vem com 100 e cacetada, 120 doses, tá? E ela começou a usar esse aqui também à noite, tá? Com esse tratamento, que se iniciou há mais ou menos uns 5 meses, a Isa nunca mais teve uma crise de bronquite. Nunca mais. Ela já chegou a ficar com o peito chiando, acho que 1 ou 2 vezes no máximo, mas foi coisa de, assim, nesse caso, né, da crise, porque o Seretide, gente, ele é preventivo, ele não é para ser usado na hora da crise. Aí, nessas vezes que ela ficou com o peito chiando e que não resolveu com a inalação, aí a gente entrou com a bombinha, mas foi coisa de dia para o outro dia. No outro dia ela já estava bem. Então, ela nunca mais teve uma crise de precisar ir para o pronto-socorro, nunca mais teve uma crise grave. Então, a gente vem mantendo esse tratamento preventivo. A ideia é que, com o tempo, a gente suspenda esse aqui, tá? E mantenha esse aqui para que fique 2 ou 3 anos de tratamento contínuo com este remédio, tá? Então, é assim que tem sido feito e como resolveu até o momento, a gente não precisou procurar um pneumologista, né? Porque a pediatra, com este tratamento, conseguiu resolver aí as crises da Isabel. Outros 2 medicamentos que eu também vou mostrar pra vocês, que eles são de alergia, porque a Isa tem bronquite alérgica, né? Então, às vezes, ela tem crises de tosse alérgica muito fortes. São esses 2, que ela já tomou em 2 ocasiões diferentes, tá? Então, é a loratadina e o ixizine, tá? São 2 antialérgicos diferentes, que, né, foram receitados em ocasiões diferentes e que a gente só usa nas crises de tosse alérgica durante um período determinado e suspende imediatamente, tá? Para tosse alérgica, além da inalação, que também é maravilhosa, a gente tem um outro truquezinho que eu vi na internet, que eu comecei a utilizar e que resolve muito, gente. É loucura, mas vocês vão rir de mim, mas é verdade. É a cebola cortada no meio. Pega uma cebola grande, média, de média para grande, corte esta cebola no meio e ponha ela o máximo perto possível da cabeça da criança, tá? E deixe lá a noite inteira essa cebola aberta, cortada. É um cheiro horrendo? É um cheiro horrendo, mas resolve, ajuda demais, mas demais mesmo na crise de tosse alérgica da criança. Eu paguei pra ver, falei, meu, esse troço, né, é crendice, é simpatia, mas não é. Tem uma explicação científica. A cebola, ela absorve as impurezas do ambiente, tanto que você não pode mais consumir essa cebola. No dia seguinte, você pega a cebola e joga no lixo, tá? Porque ela tá cheia de impurezas. Às vezes, inclusive, ela fica até meio pretejada. E ela ajuda muito na tosse alérgica da criança, tá? Também vou mostrar, então, o espaçador, né? Que toda mãe que tem criança pequena que usa bombinha sabe, porque a criança não sabe chupar, né, diretamente a bombinha. Então, a gente usa o espaçador, aqui vai a bombinha, isso aqui vai na carinha da criança, então ajuda ela a respirar o remédio, tá? E por fim, gente, pra
para complementar, né, tudo isso, eu queria falar duas coisas também que minha pediatra me disse, que realmente também tem sido bom, que é o seguinte: primeiro, a vacina da gripe, tá? Para crianças que têm problemas respiratórios, a vacina da gripe ela é muito boa. Porque assim, gente, a vacina da gripe, ela nunca vai prevenir todas as gripes. Eu não sei se vocês já se informaram, foram procurar de como é que ela é feita, mas assim, ela é feita em cima dos últimos casos de gripe que aconteceram no hemisfério norte, porque lá o inverno vem primeiro, né? Janeiro já é inverno lá. Então, eles fazem a nova vacina, ela é nova todo ano, em cima dos últimos e mais graves casos de gripes de lá, e ela vem, né, e ela é feita aqui, e assim sucessivamente, então todo ano vai mudando essa vacina. E então ela não previne 100% dos casos de gripe, não, mas ela previne os mais graves. E no caso de crianças que têm dificuldade respiratória, que têm problema de bronquite, que são suscetíveis ao tempo, ela ajuda muito sim. Porque justamente quando a criança, se a criança tem uma gripe mais forte, ela pode entrar num quadro, né, mais forte de bronquite ou de asma, porque tudo isso vem desencadeado, né? Então, a Isa, ela toma a vacina da gripe desde pequenininha, sempre tomou, e ela nunca teve um resfriado mais forte, nunca teve uma bronquiolite, nunca teve um princípio de pneumonia, nunca teve nada. Então, eu acredito nessa indicação que a pediatra me deu e acho que realmente ela faz bem, tá? E a segunda questão é que a minha pediatra também é homeopata, também acho que eu já comentei isso com vocês em outros vídeos aqui no canal, e ela faz um tratamento complementar, tá? A minha pediatra, ela não é, né, radical, ela sempre complementa uma coisa com a outra. Em alguns casos só a homeopatia resolve, em outros casos não, gente, tem que entrar o medicamento tradicional. Mas eu gosto muito da homeopatia, a Isa já usou vários tratamentos homeopáticos desde que ela nasceu, e acho que todos foram bastante benéficos, alguns mais, outros menos, mas sempre foram bastante. E o segredo da homeopatia é a continuidade e o respeito aos prazos indicados nos medicamentos, conforme a homeopata indica. Assim, a minha médica me explicou, né, a pediatra da Isa, e assim eu acredito. Então, vou só comentar com vocês esses últimos que ela deu pra gente. Ela deu remédios pra família, tá? Esses remédios pra família, eles são... É engraçado, eu não vou conseguir ler aqui de jeito Jesus maneira o nome dos remédios que a médica passou aqui, tá? Porque é um T, K, C, não sei o que lá, e o outro é Brubbles, não sei o que lá. É impossível de ler a letra da médica, tá? Ó, mas... Só pra vocês entenderem, eles funcionam assim. Esse aqui dá pra ler porque eu fiz a receita. É o Anas Barbari. Tá? E a família toda toma. Ela já indica pra família inteira. Que são 5 glóbulos, são aqueles glóbulozinhos de sacarose. A família toma 5 glóbulos, cada um, todos os domingos, tá? Durante esse período aí estendido do inverno. Ela indica geralmente já em abril até agosto, por aí a gente vai tomando esse negócio. E a outra dose que ela deu, a primeira, que é o do remédio que eu não consigo ler o que é, a gente já tomou, que foram doses individuais. Então, assim, com um intervalo de 10 dias entre um medicamento e outro, a gente tomou as primeiras doses, né, a família inteira, tomou uma dose única, então a gente tomou no dia 30, né, de maio. Então no dia 10 de junho a gente vai tomar essa outra dose única aqui, tá? É uma dose única para a família, 5 glóbulos para cada um, aqui tem 15 glóbulos. E isso a gente vai fazer durante 3 meses. Então no dia 30 de junho tomo o outro, no dia 10 de julho o outro, e assim vai durante 3 meses. E ela passou esse tratamento também para prevenir gripes fortes, né, problemas que poderiam agravar aí o quadro respiratório, tá?
E por fim, gente, eu queria dizer que assim, a Isa foi diagnosticada com bronquite alérgica pela médica pediatra. A gente não fez os testes de alergia, porque são testes muito invasivos. Primeiro que assim, até 3 anos esses testes costumam dar muito erro, né? Porque não está formada ainda algumas questões no organismo da criança, então muda muito, né? Pode dar, sei lá, alergia à lactose e depois você vai fazer o teste de novo um ano depois, não dá mais, porque pode ser um período, enfim. Então a gente não fez esses testes, porque eles realmente são bastante agressivos, são muitas agulhadas. E a Isa não tem alergia a alimentos, ela realmente tem uma bronquite alérgica e que a gente detectou, a médica pediu pra gente ir fazendo essas observações em cima do que desencadeavam essas crises. Então a gente foi percebendo, né, fomos fazendo essa observação e fomos percebendo que algumas coisas atacavam a bronquite dela, que era a questão da mudança de tempo, era a questão da poeira, né? Era essas questões assim que principalmente que atacavam a Isa, né, na questão da bronquite. Então por isso a gente sabe hoje que ela tem um quadro de bronquite alérgica, que é um quadro leve, tá? É um quadro bem leve, tem outras crianças que têm crises muito mais fortes, que precisam ir ao hospital muito mais frequentemente. Eu tive uma crise de laringite, que eu precisei ir ao pronto-socorro, e se não me engano, 2 de bronquite, que nós precisamos ir ao pronto-socorro. Fora isso, todas elas foram resolvidas em casa, foram bastante leves e foram poucas, tá? Então, é um quadro mais leve aí, mas eu espero que possa servir de ajuda, né, essas dicas que eu tô dando pra vocês. Espero que possam servir de ajuda aí para algumas mamães que podem também estar passando por isso com os seus filhos. E uma última dica importante também é manter as crianças aquecidas à noite, porque, por exemplo, a Isa odeia coberta, e acredito que a maioria das crianças pequenas, eu já ouvi vários relatos a respeito disso, de crianças que odeiam coberta. Então, assim, ou eu uso aquela macacão da Carter's, que é inteiro, e daí não corre o risco da criança ficar com as costas descobertas no meio da noite. Ou então, eu agora que eu comprei, por exemplo, uns cobertores e edredons bem grandes, que eles pegam a cama inteira, assim, eu coloco assim, visto ela nas laterais da cama, sabe? E aí ela não corre o risco de se descobrir, né, quando ela não tá aí com esse macacãozinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiverem alguma dúvida em cima do que eu falei, alguma coisa que eu possa ajudar vocês a esclarecer, né, como leiga e como mãe, tô aqui à disposição. Podem deixar aí nos comentários. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo.